A aldeia acordou antes do sol. Não por causa dos galos, não por causa das crianças correndo entre as casas, não por causa do som comum de mais um dia nas plantações do oeste de Uganda. A aldeia acordou por causa dos gritos. Portas se abriram ao mesmo tempo, homens correram com pedaços de madeira, facões, o que pudesse virar defesa. Mulheres tentavam proteger seus filhos e no limite entre a mata e os quintais, uma sombra desaparecia entre os galhos, deixando para trás uma cena que ninguém ali esqueceria. Não era um leão, não era uma hiena rondando à noite, era um chimpanzé, um animal que muitos enxergam como quase humano, inteligente, social, capaz de afeto, memória, alianças e cuidado. Mas naquela manhã, naquela região de Uganda, ele não parecia um parente distante da humanidade, parecia o reflexo mais perturbador dela. Porque quando uma criatura, parecida demais conosco, cruza a fronteira entre inteligência e violência, a pergunta deixa de ser apenas biológica, ela se torna moral. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje vamos entrar em uma história real, sensível e profundamente inquietante, ocorrida no oeste de Uganda, onde comunidades inteiras passaram a viver sob o medo de ataques de chimpanzés. Talvez essa seja a história mais perturbadora já apresentada aqui no canal. A vida rural no oeste de Uganda sempre dependeu de um equilíbrio delicado. A floresta fornece sombra, água, madeira e solo fértil. As comunidades plantam, colhem, criam animais, atravessam trilhas, levam crianças à escola, ao lado de uma natureza que nunca deixou de ser selvagem. Mas, em algumas regiões, esse equilíbrio começou a se romper. Com o avanço da agricultura de subsistência, áreas de mata foram cortadas, fragmentadas e empurradas para trás. Onde antes havia floresta contínua, surgiram plantações, casas e currais. Para as famílias humanas era sobrevivência. Para os chimpanzés, que precisam de grandes extensões de floresta para se alimentar e manter sua estrutura social, era a perda progressiva de tudo o que conheciam como território. Nas regiões de Hoima, Kibale e Kagadi, os primeiros sinais não pareciam anunciar uma tragédia. Eram colheitas destruídas, frutas arrancadas das árvores e galinhas desaparecendo. No começo, muitos moradores interpretaram aquilo como o atrito comum entre vida selvagem e aldeias rurais. Mas os chimpanzés não estavam apenas visitando os quintais, estavam aprendendo onde havia comida fácil, onde havia distração, onde a presença humana era mais vulnerável. E o que esses encontros revelaram ao longo dos anos seguintes ultrapassou em muito o que qualquer morador esperava. Em 2017, um pesquisador visitou a vila de Kimajaka para entrevistar uma mãe chamada Nichigeka Semata. Ela contou o que aconteceu em 20 de julho de 2014, um dia comum de trabalho na horta da família. Seus 4 filhos pequenos estavam com ela, porque era assim que ela conseguia conciliar a maternidade com o trabalho do campo. Ela se virou por um instante para buscar água para as crianças. E foi o instante suficiente. Um chimpanzé grande, provavelmente um macho adulto, entrou na plantação e levou seu filho mais novo, uma criança pequena chamada Mujuni. O animal o carregou para longe e a criança não sobreviveu. Em outra vila da região, Mukichanga, um caso diferente, mas igualmente devastador. Uma menina de 4 anos chamada Ted Atuaire estava em casa enquanto a mãe se ausentava por instantes. Um chimpanzé entrou, a carregou para uma árvore, feriu sua cabeça e fraturou seu braço de forma tão grave que precisou ser amputado para salvar sua vida. Ted sobreviveu, mas carrega essas marcas físicas e emocionais até hoje na vida adulta. Essas não são 2 versões da mesma história. São 2 eventos distintos em vilas diferentes que juntos revelam a dimensão real de um conflito que vinha se acumulando havia anos, antes de qualquer um perceber sua extensão completa. A comunidade reagiu como qualquer comunidade reagiria diante do medo extremo. Moradores se armaram com o que tinham. Não era mais uma questão de tolerância com a fauna local. Era luto, era pânico, era a sensação de que uma linha havia sido cruzada sem volta. Mas chimpanzés são protegidos por lei em Uganda.
Abatê-los, mesmo em resposta a ataques, é ilegal, embora autorizações excepcionais já tenham sido concedidas para a remoção de indivíduos específicos, considerados extremamente perigosos, incluindo um macho conhecido na região pelo apelido de Saddam. Na mesma semana, biólogos e guardas florestais foram enviados para investigar. Parte da equipe inicialmente suspeitou de exagero, um fenômeno comum quando o medo coletivo se espalha por uma comunidade inteira. Mas a investigação confirmou que os ataques eram reais, recorrentes e concentrados numa faixa específica de território, a zona de transição entre a floresta remanescente e as áreas agrícolas, onde grupos de chimpanzés viviam cada vez mais espremidos. Durante uma das visitas da equipe, a tensão se materializou diante deles. Um grupo de chimpanzés emergiu da mata em pleno dia, não em silêncio, mas em agitação. A aldeia entrou em desespero. Homens tentaram reagir com ferramentas improvisadas, mas chimpanzés são rápidos, fortes e imprevisíveis demais para esse tipo de confronto direto. Em meio à confusão, outras pessoas foram feridas por mordidas, enquanto a outra parte do grupo de primatas seguiu para o galinheiro e o curral, levando aves e abatendo um filhote de cabra. Para os biólogos presentes, aquilo foi mais do que um susto. Aquilo foi comprovação. Chimpanzés são conhecidos por sua inteligência e por estruturas sociais complexas. Mas ver esse comportamento se desdobrar contra uma comunidade humana, com invasão e dispersão simultâneas, dava à cena um peso diferente. Não parecia apenas vida selvagem entrando em área humana. Parecia uma fronteira sendo disputada ativamente. E se você está acompanhando essa história até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. É totalmente de graça e nos ajuda muito por aqui. Continuando. Os guardas florestais permaneceram na região por dias, monitorando os grupos de chimpanzés nos arredores. A descoberta foi inquietante. Nas áreas mais profundas de floresta, onde o contato com pessoas era menor, os grupos se mostravam mais tranquilos. Mas o grupo que habitava a faixa entre a mata e a aldeia, identificado por um macho alfa conhecido como Saddam, era consistentemente mais ousado, mais intolerante à presença humana e mais disposto ao confronto direto. A comunidade relatou que o problema não estava restrito a uma única vila. Outras aldeias da região também relatavam encontros perigosos. Para entender a real dimensão do conflito, a equipe visitou uma escola rural em Kiamajaka, onde crianças de diferentes comunidades se reuniam para estudar, muitas delas atravessando trilhas próximas à mata todos os dias. A pergunta feita a elas era simples: o que vocês entendem por chimpanzé? A resposta predominante entre as crianças não foi sobre inteligência nem sobre serem animais de floresta, foi sobre perigo. Quando perguntadas se já haviam presenciado algum tipo de ataque, a resposta foi quase unânime: sim. Aquilo não era um evento isolado, era uma convivência cotidiana marcada pelo medo. De volta ao acampamento, a hipótese mais óbvia para explicar o aumento da agressividade era a perda de habitat, e ela de fato é, segundo pesquisadores posteriores, o principal fator estrutural por trás da intensificação desses conflitos no oeste de Uganda nas últimas décadas. Mas, ao revisar registros antigos, a equipe encontrou algo que complicava essa explicação. Ataques semelhantes já eram documentados desde 1995, numa época em que a pressão agrícola sobre a floresta ainda era bem menor. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que a explicação é puramente ambiental ou existe também uma dimensão comportamental mais complexa na qual diferentes grupos ou diferentes indivíduos dentro desses grupos desenvolvem padrões de agressividade que vão além da pura necessidade de sobrevivência? A ideia é desconfortável justamente porque os chimpanzés são nossos parentes evolutivos mais próximos, compartilham conosco uma fração enorme da nossa história biológica. Eles criam vínculos, cuidam coletivamente dos filhotes, reconhecem indivíduos, usam ferramentas, formam alianças políticas duradouras, mas também disputam poder dentro do próprio grupo, atacam rivais, patrulham território com violência coordenada e, em casos documentados por décadas de pesquisa científica contínua,
em outras regiões da África, já protagonizaram conflitos territoriais letais entre grupos da mesma espécie. Inclusive, já trouxemos vídeos sobre isso aqui no canal. Talvez o desconforto que sentimos diante de chimpanzés agressivos venha exatamente dessa proximidade. Um leão atacando obedece à imagem que já temos do predador. Uma hiena disputando uma carcaça cumpre o papel que esperamos dela na savana. Mas um chimpanzé invadindo uma aldeia humana mexe em outra parte da nossa mente, porque vemos mãos, expressões, estratégia, intenção. Vemos algo selvagem, mas também assustadoramente familiar. Em 2020, esse conflito ganhou repercussão internacional quando a National Geographic publicou uma extensa reportagem sobre os ataques no oeste de Uganda, com um aviso editorial explícito de que o conteúdo continha descrições gráficas que poderiam perturbar os leitores. A matéria trouxe ao mundo uma realidade que até então permanecia praticamente invisível fora das fronteiras africanas. Pesquisadores posteriores confirmaram que os ataques continuaram além de 2014. Levantamentos da região maior de Muhororo registraram desde aquele ano ao menos 3 perdas humanas e diversos feridos por ataques desses animais. Episódios mais recentes continuam sendo documentados em diferentes vilas da região, principalmente foca em humanos jovens, em seus primeiros anos de vida. Algumas famílias optaram por abandonar suas terras, outras permaneceram, convivendo com o medo como parte da rotina diária. Uma mãe que não se afasta sem olhar para trás, uma criança que hesita antes de atravessar certa trilha, um morador que não escuta mais um grito vindo da mata da mesma forma que escutava antes. Esse fenômeno também não está restrito às florestas africanas. Casos de tratadores feridos por chimpanzés dominantes em cativeiro e de chimpanzés mantidos ilegalmente, como animais de estimação atacando seus próprios donos, têm sido reportados em diferentes países ao longo dos anos. São episódios distintos em causa e contexto, mas reforçam um ponto essencial: chimpanzés não são pets. Não são versões engraçadas de animais inteligentes. Eles são primatas selvagens, extraordinariamente fortes, inteligentes e capazes de violência intensa quando pressionados, ameaçados ou dominados por disputas internas. Então, agora eu pergunto a você: o que fazemos quando 2 espécies inteligentes, ambas tentando sobreviver, são empurradas para o mesmo espaço cada vez menor? A maioria dos pesquisadores e organizações de conservação que estudam esse conflito não defendem a culpabilização dos chimpanzés, nem soluções de extermínio em larga escala. Defendem principalmente a restauração dos corredores de floresta que ainda restam e políticas que permitam às comunidades humanas conviver com distâncias seguras desses animais, em vez de competir diretamente pelo mesmo pedaço de terra. Não é uma solução simples. Exige tempo, investimento e cooperação entre governos, organizações de conservação e as próprias comunidades que vivem essa realidade todos os dias. Mas talvez seja essa a única solução honesta. A floresta deveria pertencer aos chimpanzés. A aldeia deveria ser segura para as crianças. E entre esses 2 territórios precisa existir uma fronteira respeitada não apenas por medo, mas por sabedoria e por políticas concretas de conservação. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir até aqui. Fui!